Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Este episódio vamos voltar ao tema que falamos na semana anterior. Esta semana também foi a inauguration do Trump, portanto a tomada de posse, e vai ser grande parte do episódio sobre isso. Não só sobre isso, mas sobre as coisas que estão adjacentes a isso. Depois tenho umas notícias finais também super interessantes e tenho uma recomendação que já não fazia há muito tempo, mas que eu acho que é uma coisa que deviam ver e eu acho que vale a pena investigarem sobre isso. Entretanto, também já sabem que tem aí o código de desconto para os programas do One Month PM. Se alguém tiver a pensar entrar no mundo do Product Management, acho que é um grande sítio para começarem. O código é Shutdown e tem 10% de desconto. E depois, mais importante que tudo, é partilharem isto com alguém. Se têm ouvido os episódios, se têm gostado, deixem-me feedback, partilhem com um amigo, subscrevam e não se esqueçam mesmo de deixar as estrelinhas, porque é a maneira de subir lá no algoritmo do Spotify e do Apple Podcasts e mais gente descobrir. Isso e partilhar, acho que são assim as duas maneiras mais importantes. E pronto, e é isto, vamos para o episódio. Esta semana vamos começar com o mesmo tema que começamos a semana passada, mas só para pôr aqui um ponto final no tema e dar mais alguns detalhes. Portanto, só assim, recap muito rápido. Foi o tema de que Mark Zuckerberg acabou com o Content Moderation, ou melhor, com o Fact-Checking como modelo de Content Moderation nas suas plataformas, ou vai acabar, ainda não há bem uma data para isso, em prol das Community Notes, que é o que acontece, por exemplo, no X. Isto, como eu tinha dito, eu acho que tem motivações políticas, não se calhar no sentido de ele se identificar mais com a política nova dos Estados Unidos, não é? Porque mudou dos democratas para os republicanos, mas sim no sentido de vou tentar cair nas boas graças de Donald Trump, porque já vi que ele não gostava de Mark Zuckerberg, que ameaçou prendê-lo se ele interferisse nas eleições americanas, além de que todo o historial, desde 2016 até 2023, Mark Zuckerberg sempre se mostrou pró-free speech, mas contra Donald Trump e contra as políticas de Donald Trump. Em 2021 bloqueou das plataformas todas, já depois dele ter perdido as eleições e depois do assalto ao Capitólio, lá em dia 6 de janeiro de 2021. Mas, portanto, acho que não é numa perspectiva de repente começou a concordar com Donald Trump e com Elon Musk. Acho que pode ser sim numa perspectiva mais de vou cair nas boas graças dele, porque ele tem poder e mostrou agora com o TikTok para reverter as decisões do Supremo Tribunal e, portanto, agora em abril ele vai ter um processo que pode reverter a compra do Instagram e do WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser relevante, não gera tanta receita como as outras plataformas, mas eu acho que o Instagram, por exemplo, em termos de números não é maior que o Facebook, mas provavelmente terá, e isto já sou eu, não tenho estes valores, mas provavelmente terá clientes mais valiosos que o Facebook, porque o público que está no Instagram, também me parece ser mais valioso do que o público que está no Facebook, pelo menos aqui na Europa e nos Estados Unidos. E portanto, se ele tiver de reverter essas compras, por ser um monopólio e etc, todas aquelas razões de todo aquele controle anti-monopólios que acontece nos Estados Unidos, eu acho que ele não quer, não é? O Mark Zuckerberg não quer perder o Instagram, o seu menino de ouro que comprou bastante bem comprado e que agora vale muito mais, e portanto eu acho que ele deve querer cair nas boas graças de Trump, para Trump, se a decisão do Supremo se confirmar, ele poder voltar atrás ou fazer algum tipo de lobbying com ele, etc. Mas isto põe o Mark Zuckerberg também numa posição desconfortável face ao resto do ecossistema. Portanto, ok, eu vou cair nas boas graças de Trump e se calhar dos outros tech founders e da malta de Silicon Valley, que já muitos deles se mostraram
pró-Trump e, portanto, pró-políticas de Trump e querer uma mudança nos Estados Unidos, mas isto pode pô-lo em dissonância com as pessoas que usam as suas plataformas. Portanto, o Instagram não é uma plataforma particularmente política ou politizada, pelo menos. O Threads também não. O Facebook não tenho bem essa impressão porque passo lá há pouco tempo. Mas claramente vamos ter mais notícias. Ele já disse que ia voltar a permitir que muitos jornais publicassem notícias e links e etc. diretamente no Facebook e no Instagram, portanto nas suas plataformas. Isso depois também vai trazer mais desafios porque os jornais de repente estão a perder impressions no site e estão a tê-las no Facebook, e houve alguns jornais canadianos a uma altura que disseram assim, todos os links que tu publicares ou que se forem publicados ou seja, que estiverem no feed do Facebook, nós temos de receber algum crédito por eles, e portanto ele na altura cortou a publicação de notícias, isto no Canadá. Entretanto acho que vai voltar, portanto vai ter aqui um problema. E também, apesar da percepção das pessoas ser que free speech e a free speech absoluto é bom, e acho que efetivamente é uma coisa boa, portanto acho que as pessoas devem poder dizer aquilo que lhes apetece, desde que, lá está, não seja um crime. As pessoas, apesar de tudo, portanto, a ideia de free speech é boa, a realidade de plataformas em que há free speech não é assim tão boa. Isto viu-se no X, portanto, ele quando abriu aqui a caixa de Pandora, perdeu imensos utilizadores, principalmente nos Estados Unidos. Muitos deles migraram para outras plataformas. Perdeu também os advertisers, porque não queriam estar associados a certos discursos que havia na plataforma. E, portanto, este braço de ferro, aliado também a um braço de ferro na Europa, porque o Digital Markets Act diz que as plataformas têm de ter mecanismos de contenção de desinformação. Assim, o Twitter, eu acho que deve ser o Twitter ou o X, já deve estar no limite daquilo que é permitido pela Europa para continuar a atuar, e portanto o que eu diria é que se calhar o Threads vai se aproximar ao Twitter, o Instagram nem tanto, porque apesar de todo o conteúdo que é partilhado lá é pouco político. Pode haver algumas páginas que sejam mais politizadas, mas acho que não é a plataforma preferencial para esse tipo de ideias serem espalhadas. Pronto, e o Facebook acaba por levar ali com um bocadinho de uma mistura de tudo, mas acho que vai ser difícil para ele, e isto pode ser uma boa maneira de cair nas boas graças de Trump, mas se calhar depois na realidade as coisas podem não ser efetivamente como elas estão, porque efetivamente o Facebook e a Meta e todos os seus produtos geram muito dinheiro, e os clientes, portanto os advertisers que pagam para estar lá, estão bastante contentes com a tecnologia que eles têm e com os retornos que têm. Portanto, não há grande razão para mudar essa parte, pelo menos. Vamos ver como é que evolui o resto. E só para concluir este tema da informação nas redes sociais, houve um estudo que foi publicado em parceria com o Facebook na revista Science, e que basicamente estudou todas as notícias que eram partilhadas no Facebook para uma audiência americana desde setembro de 2020, portanto ali na altura das eleições, até fevereiro de 2021. Isto cobriu 208 milhões de utilizadores americanos, e o objetivo era perceber qual é que era o engagement com este tipo de notícias políticas, de qualquer tipo que elas fossem, desde que tivessem uma base política, digamos assim. E o que o estudo concluiu foi um bocadinho aquilo que já se sabe, não é? E muitas destas coisas também passaram a ser mainstream exatamente por causa deste estudo. Eles definem uma métrica que se chama segregação, que é quanto é que um utilizador vê. Deixem-me tentar explicar isto de uma maneira simples e que deva perceber. Portanto, um utilizador muito segregado é um utilizador que só vê coisas com as quais concorda, e um utilizador pouco segregado é um utilizador que vê coisas de vários espectros políticos. E portanto, eles tinham vários níveis de segregação. Havia os utilizadores que potencialmente podiam ver uma notícia, portanto, se eu partilhasse e vocês estivessem conectados comigo, vocês entravam nesse grupo de potenciais. Depois havia
os utilizadores que viam a notícia e depois havia os utilizadores que tinham algum tipo de engagement com a notícia, quer fosse um like, um comentário, uma partilha, etc, etc. E depois eles analisaram a segregação com base nestes segmentos todos dos utilizadores, tal como no segmento mais conservador ou mais liberal, porque lá nos Estados Unidos basicamente há estes dois lados, não temos um espectro tão diverso como temos aqui na Europa e aqui em Portugal. E o que eles viram foi que a segregação dos utilizadores mais conservadores era muito mais alta do que a segregação dos utilizadores mais liberais. Isto significa que os utilizadores mais conservadores tinham as tais echo chambers, portanto as suas câmaras de eco, as suas bolhas ideológicas, digamos assim, eram mais fortes nos utilizadores mais conservadores do que nos utilizadores classificados como mais liberais. Eles depois, entretanto, validaram se efetivamente estes utilizadores eram conservadores ou liberais, ou seja, houve uma previsão e depois eles validaram os resultados, e os resultados foram bastante altos, tiveram 95% de exatidão, desculpem, a prever a orientação política das pessoas. Além de que houve outras coisas engraçadas, que era páginas e grupos aumentam a segregação, principalmente do lado dos conservadores, portanto, grupos e páginas de partilha de notícias ou de informação mais conservadora. Aqui eu estou a dizer conservadora e liberal, mas no fundo é mais ao lado republicano ou mais ao lado democrata. Também, ou seja, malta que tem engagement com grupos e que está dentro de grupos, etc., está mais segregado do que malta que não, e isto é igual, funciona para os dois lados, mas era mais visível do lado conservador. E depois a própria rede, as pessoas conectavam mais com pessoas também muito mais próximas, e mais uma vez isto era mais forte do lado dos conservadores. Uma coisa engraçada foi que esta segregação era muito menos pronunciada nas notícias políticas relacionadas com a Covid-19, o que, assim, a primeira ideia que me vinha à cabeça era que provavelmente isto era um tema que dividia muito mais as pessoas do que propriamente política generalizada ou política geral, como quiserem chamar, porque as pessoas que acreditavam numa coisa acreditavam com muita força, as pessoas que acreditavam noutra acreditavam com muita força também, e portanto havia, pelo menos da minha percepção, muito mais polarização nesse tema. Mas é engraçado que o estudo que eles fizeram foi que a segregação a esse nível era muito mais baixo. Outro, em relação àqueles três segmentos, obviamente, este é um bocado mais óbvio, quanto maior o engagement com o post, ou seja, pessoas que têm taxas maiores de comentários, de likes, de partilhas com uma certa notícia, também estão mais segregadas no seu canto, digamos assim, portanto estão mais extremados. E lá está, eu acho que os takeaways não são novos. É engraçado ver que em 2023 tínhamos o Facebook a colaborar com este tipo de estudos e a tentar fazer com que isto acontecesse menos nas suas plataformas, não é? Portanto, eles criaram um algoritmo. Antes de criar o algoritmo, eu acredito que eles não soubessem que o algoritmo ia levar a estas echo chambers, a estas bolhas ideológicas. Acho que simplesmente estes algoritmos são greedy e, portanto, vão fazer aquilo que... houve ali um efeito escondido, não é bem escondido, é não conhecido à partida, que fez com que houvesse um feedback positivo neste tipo de conteúdo. E, portanto, eu acho que eles, quando estudaram, foram ver depois o que é que o algoritmo fazia, provavelmente depois quiseram contrapor estes efeitos, não é? Para as pessoas não viverem, lá está, nas suas bolhas ideológicas e conviverem com outras realidades, porque é muito fácil o algoritmo, lá está, ficar greedy e começar a fazer ali um feedback positivo que não é bom. E eu acho que é interessante ver agora o shift para agora vamos Content Moderation na Community Notes, e portanto não vamos nós pôr mão no conteúdo e na maneira como as coisas são moderadas e como as pessoas vão ver um conteúdo. Vai ser baseado na decisão da comunidade, que, se pensarmos bem, se calhar antes de haver jornais e antes de haver os guardiões de informação, digamos assim, provavelmente era assim que a informação corria nas pequenas sociedades ou nas pequenas vilas que se organizavam. Havia alguém que partilhava a informação partilhava boca a boca, e depois alguém desmentia porque tinha mais informação, etc, etc, etc.
Interessante é que muitas das community notes citam fontes de jornais e, portanto, de redações e de malta que é dada como mais acreditada, o que faz aqui um efeito, não sei se é assim, um efeito um bocadinho, não é oposto a palavra, mas pronto, faz assim um efeito de, ok, eu vou remover o poder destas instituições, mas muitas das community notes citam factos que estas instituições também partilham, portanto, não sei. Acho que de certeza que há um mecanismo ideal, acho que ainda não foi encontrado, porque também não é bom censurar as pessoas, mas pronto, já chega deste tema. Vamos mudar agora para outro que está relacionado, que foi a inauguração de Donald Trump. Tivemos ontem, eu estou a gravar isto na terça-feira, portanto dia 20 tivemos a inauguração de Donald Trump. Ele, no próprio dia da inauguração, assinou uma série de leis, portanto, executive orders, é assim que se chama, muitas delas a reverter leis que Joe Biden também tinha assinado durante o seu mandato. Eu quero realçar duas. A primeira é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Portanto, os Estados Unidos agora já não está obrigado a cumprir aquelas metas em relação a emissões de CO2 e redução de consumo energético, etc, etc, etc. Portanto, eles saíram. Isto já tinha acontecido antes, no primeiro mandato de Donald Trump. Ele, quando entrou, também saiu do Acordo de Paris. Depois, entretanto, Joe Biden entrou, tomou posse e voltou a pôr os Estados Unidos no Acordo de Paris. Agora, Trump voltou a desfazer a lei. E, portanto, andam neste vai não vai. Essa era uma delas. E a outra foi o AI Act que Joe Biden fez, que obrigava, no fundo, era um bocadinho de regulação e claramente Donald Trump é contra tudo que é regulação, mas era um bocadinho de regulação para a malta que está a construir estes modelos de AI mais poderosos, que os obrigava a partilhar relatórios de segurança, ou seja, eles eram obrigados a ter mecanismos de segurança para evitar má utilização destes algoritmos e, portanto, sempre que eles lançavam um modelo novo, antes de lançarem um modelo, tinham de partilhar uma série de resultados de testes de segurança, etc, etc, etc. E Donald Trump agora reverteu isso, eles já não são obrigados a partilhar. Provavelmente vão continuar a partilhar, parece-me a mim, porque passa a ser boa prática e acho que também se protegem um bocadinho se acontecer alguma coisa de errado. Principalmente empresas como, por exemplo, a Anthropic, que tem muito essa ideologia, mas já não é obrigatório e, portanto, eles agora já podem inovar e fazer o que quiserem, porque já não são obrigados a... Depois podem levar com as consequências na mesma, ou seja, se efetivamente a ferramenta deles for utilizada por uma coisa má, eles podem depois levar com as consequências, já não têm de apresentar esses mecanismos. A base foi que isto parava a inovação e, portanto, ele quer acelerar a inovação e manter contente os seus broligarchs, como a Vox lhe chamou, que é um conjunto de pessoas muito poderosas ligadas à tecnologia que estavam lá na inauguração de Donald Trump. Nomeadamente Mark Zuckerberg, obviamente, Tim Cook, portanto CEO da Apple, também estava o Sundar Pichai, que é o CEO da Google, estava o Jeff Bezos, que é o founder da Amazon, e o Elon Musk, que estavam ali basicamente as pessoas das pessoas mais ricas do mundo e das pessoas também mais poderosas do mundo. É inédito tê-los na inauguração de Donald Trump. Acho que também é inédito, pelo menos eu não me lembro de haver uma inauguração com tanto com tanto mediatismo. Eu nunca tinha visto uma inauguração de um político americano, eu estou a dizer inauguração, mas é tomada de posse, eles lá usam a palavra inauguration, mas nunca tinha visto a cerimónia de tomada de posse de nenhum presidente, e ontem a SIC e a TVI e os canais todos deram em direto os discursos, a tomada de posse, etc, etc, comentadores a comentar a tomada de posse, os discursos que foram feitos de Elon Musk e pronto. E portanto, eu acho que esse efeito há que dar mérito aí. Donald Trump é um showbiz, ou está preparadíssimo para o showbiz. Depois o resto das políticas, pronto, deixo para podcasts políticos discutirem se são boas ou más. Mas o que é, e vou voltando aqui ao tema dos broligarchs, eu acho que à semelhança do que acontece em países como a Rússia, claro, não estou a comparar os regimes, nem as políticas, nem nada, mas à semelhança do que acontece nos países como a Rússia, muito menos
estou a comparar o mérito destas pessoas que estão lá com o mérito dos oligarcas russos, mas existe claramente uma relação entre o governo americano, ou vai existir claramente uma relação entre o governo americano e as maiores companhias, neste caso do mundo. Na Rússia, muitas delas são utilities, portanto é a companhia de luz, é a companhia de petróleo, é a companhia de gás, é a companhia de químicos, não sei o quê. Aqui não, aqui Donald Trump e os próprios Big Tech moguls também perceberam que, ok, se nós nos unirmos, e é uma relação que não é muito comum, pelo menos não tem sido muito comum nos últimos anos, normalmente o governo põe sempre muita pressão nestas empresas, porque são empresas muito grandes e com muito poder, e estas empresas têm sempre as suas rixas com os governos, mas eu acho que eles ambos perceberam que, ok, se nós nos unirmos, temos o controle do país, da maior economia do mundo, e o controle das maiores empresas do mundo, muitas delas que estão presentes em quase todos os países do mundo. Eu acho que se as unirmos a todas, há de haver poucos países em que elas não estão presentes. Isto é, para dar aqui um exemplo, por exemplo, não é possível as pessoas usarem o Twitter na China, mas a Tesla existe na China. Estou aqui, ou seja, se se unirem todos, eles vão chegar a praticamente todos os países do mundo. E eu acho que este efeito de, ok, nós caímos nas boas graças de Donald Trump e Donald Trump também nos apoiar, nós ficamos cada vez mais poderosos, e eu acho que o próprio Donald Trump também já percebeu que militarmente vai ser muito difícil voltar a tomar controle do mundo, portanto havia uma altura em que era possível os Estados Unidos baterem com o punho na mesa e dizer, se vocês não fizerem X ou Y e nós somos o polícia do mundo e portanto nós estamos aqui, temos tropas e temos submarinos nucleares em todo o lado e qualquer coisa que vocês façam nós vamos saber, porque também temos uma empresa de inteligência, uma empresa assim, uma associação, uma instituição de inteligência super avançada. Agora eu acho que ele também já percebeu que, calma, se eu quero ter este controle no mundo, eu não posso só usar a força. Claro está que ele vai usar, quer dizer, espero que não use, mas vai usar esse trunfo, mas também percebeu que eu tenho de conseguir controlar e tenho de conseguir fazer com que estas empresas venham ter comigo e estão aqui aos meus pés e que eu consiga influenciá-las para, não haver problemas como houve com o Twitter na altura e com o Facebook e etc, que ele foi banido e portanto perdeu a voz para as pessoas, a sua maneira de chegar mais rapidamente às pessoas, se bem que ele agora tem o Truth Social, mas pronto, aquilo tem poucos utilizadores, principalmente fora dos Estados Unidos, e portanto a maneira dele conseguir controlar não só, lá está, a parte se calhar mais geopolítica, mas como também a parte social e a parte económica, é aliar-se a estas Big Tech. Todos nós, e provavelmente vocês estão a ouvir isto no telemóvel ou no computador, que foi feito por uma destas empresas, ou que tem software por uma destas empresas, usamos software e hardware feito por estas empresas. Muitos de nós, eu diria que perto de 100% das pessoas que estão a ouvir este podcast, têm redes sociais e, portanto, vão ser influenciadas pelas alterações que os algoritmos fazem e pelo conteúdo que nos vai parar às mãos, gostemos ou não, é assim que o mundo funciona. E, portanto, eu acho que ele percebeu isso, eles perceberam isso também, e vai haver aqui uns 4 anos, pelo menos, em que as Big Tech vão estar muito confortáveis, se calhar com muito menos problemas, muito menos casos, que Donald Trump depois dá aquele toquezinho, deixa lá isso, eu depois safo. E isto viu-se quando o TikTok era para ser banido dia 19 de janeiro, portanto há 2 ou 3 dias, foi efetivamente banido, porque eles não conseguiram comprar, ninguém conseguiu comprar ou chegar a um acordo para comprar o TikTok. Ou seja, qual é que era a questão aqui? O TikTok foi dado como uma ameaça à segurança nacional, porque os dados, apesar de já estarem nos Estados Unidos e estavam alojados na Oracle, os algoritmos não eram controlados pelos Estados Unidos e, portanto, continuava a ser a ByteDance, a empresa-mãe chinesa, que controlava os algoritmos do TikTok. E o que eles disseram foi, a parte americana do TikTok tem de ser comprada por uma empresa americana, detida por uma empresa americana, ou então vai ser banido. Não se chegou a nenhum acordo, isto foi mais ou menos há um ano. Eu lembro que no primeiro episódio de Shutdown, portanto em março, abril, eu falei sobre isto. E portanto, mais ou menos há um ano, eles tinham, acho que eram 270 dias, e eles disseram, se vocês não conseguirem vender, o TikTok é banido. Aconteceu, o TikTok foi banido dia 19, deu shutdown a todas as contas que estavam associadas aos Estados Unidos, e houve muitas contas aqui do lado europeu e outros países que também levaram ban
porque por algum motivo ficaram associadas aos Estados Unidos, entretanto já corrigiram muitas delas, mas a mensagem que aparecia, ou seja, as pessoas abriam a aplicação. O que é banir uma aplicação? É as lojas, portanto, a App Store e a Play Store, basicamente, que são as duas maiores e as duas que operam nos Estados Unidos, tinham de remover a aplicação das suas lojas, sendo que se mantivessem a aplicação por cada pessoa que fizesse download, eles pagavam $5.000, ou seja, eram multas relativamente altas, não é? Se pensarmos que há milhões de pessoas que têm o TikTok nos Estados Unidos, são multas altas. A Apple removeu logo, a Google também disse que ia cumprir. E na própria aplicação, quando se abria a aplicação, aparecia uma mensagem a dizer, bem, o TikTok foi banido e tal, mas, e aqui é que está a coisa interessante, a mensagem, e eu vou deixar isto um link para a imagem, a mensagem dizia, mas estamos a contar que o presidente Donald Trump no dia 20 nos safe e portanto que voltemos a atuar e que voltemos a estar presentes aqui nos Estados Unidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Donald Trump disse, não vou fazer enforce desta lei, portanto a lei passou e eu não vou fazer enforce, ou seja, vocês podem continuar a operar na mesma, porque uma coisa é a lei existir, outra coisa é alguém forçar a lei a acontecer, portanto, cobrar as multas, verificar, fazer auditorias. E ele disse, eu não vou fazer enforce, arranjou mais tempo para a aplicação ser comprada e, entretanto, já voltou o TikTok e as pessoas já podem voltar a usar. Agora, eu acho que eles viram que... Eu acho que provavelmente havia aqui uma ideia de que isto não ia acontecer. Era aquele, isso não vai acontecer, isto vai se resolver. E quando de repente as pessoas dia 19 abriram a aplicação e o TikTok estava efetivamente banido, eu acho que toda a gente pensou, mesmo a própria malta da ByteDance, isto é sério, nós temos mesmo de arranjar uma solução, porque as pessoas, vamos perder aqui a nossa audiência toda. As pessoas começaram a usar outras aplicações, eu também já vou falar sobre isso, mas eles provavelmente agora já estarão muito mais abertos a negociar com uma empresa americana, sendo que há aqui 2 pontos. Primeiro, voltando atrás, a postura de Donald Trump mudou. Ele já falou muito mal sobre o TikTok, disse que era um veneno e etc, etc, etc. Depois, entretanto, viu que a medida popular era manter o TikTok e, de repente, usou isso como carta política para viram a governação anterior baniu-vos o TikTok e eu é que o trouxe de volta. E efetivamente é verdade, mas não pode, ou seja, o facto dele ter trazido de volta não deixa de ele ter sido considerado um perigo para a segurança nacional e, portanto, na verdade, se o Tribunal Supremo diz que aquilo é um perigo para a segurança nacional, qual é que é a legitimidade do Presidente em dizer não, mas eu quero que os americanos vivam com o TikTok? Ou seja, eu acho que provavelmente não é um perigo, mas eles lá saberão melhor. Mas por outro lado há aqui um clash de pensamento entre as duas entidades e não é bom, não é? Mas acaba por mostrar também o poder aqui de Donald Trump e o quanto ele procura se calhar medidas populares em vez de medidas corretas. Mas pronto, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto são os rumores que apareceram por aí. Há 2 principais, que era Elon Musk comprar o TikTok. Eu acho que a ByteDance não queria. Os chineses, portanto, o governo chinês quer vender o TikTok, a ByteDance é que não quer. O governo chinês tem algum poder sobre a ByteDance, porque, lá está, estão na China e, portanto, o governo, na verdade, o Partido Comunista Chinês tem muito poder sobre as empresas. Eu acho que se eles decidirem, a ByteDance não pode fazer nada e vai ter de vender. Os chineses estavam abertos a vender a Elon Musk, a ByteDance desmentiu toda a conversa e disse não vou comentar ficção, mas acho que basicamente eles não queriam, porque provavelmente eles devem estar a imaginar que, sendo vendido ao TikTok, vai fundir-se com o Twitter e vai ser gerido à la Twitter, e acho que eles não querem isso e, portanto, não deve ser a sua vontade. E a outra pessoa foi acho que esta é um bocadinho menos real, mas MrBeast, que disse, ok, se eu conseguir levantar dinheiro, eu não consigo comprar com o meu dinheiro, mas se conseguir levantar dinheiro de muita gente, de muitos milionários, no fundo como se ele criasse um fundo de investimento para depois comprar o TikTok, ficaria ele a gerir a plataforma. Não sei quais é que eram, não consigo comentar aí, não sei quais é que eram os outcomes de ter o MrBeast a gerir o TikTok. Acho que é assim um mundo paralelo muito, muito engraçado. Mas basicamente
é interessante ver estas posições políticas depois a materializarem-se na vida real e diária e muito diária das pessoas, que as pessoas usam muito estas plataformas. Poderia ter sido uma boa oportunidade para as pessoas diminuírem o seu screen time, mas acho que as pessoas não quiseram isso, e nos Estados Unidos começaram, antes do ban, a migrar para outras plataformas. Duas delas que eu gostava de realçar: a primeira é uma que se chama Lemonade, que é também da ByteDance e portanto não ia resolver nada, e a segunda, na verdade, também não ia resolver nada, mas que é uma aplicação que se chama RedNote e que é equiparável a um Instagram, ou seja, não é só vídeo, também tem tipo uns posts de texto, ou vá a um Twitter, ou um Facebook até, se calhar, chinês, e esse sim é altamente controlado pelo governo chinês. Portanto, as pessoas na verdade foram só para a pior de todas no sentido de segurança nacional. A aplicação está em chinês, mas aconteceu um efeito social engraçado, que foi a primeira vez que americanos e chineses conviveram na mesma plataforma, porque os americanos não usam as plataformas chinesas, muitas delas não estão banidas, mas não são utilizadas, e quando eu digo pela primeira vez foi em massa, não é? E as plataformas americanas estão proibidas na China, e portanto não há muito contacto entre o que é a cultura de social media chinesa com a cultura de social media americana. E começou a acontecer, e tínhamos interações, comentários, etc. Havia malta a pedir aos chineses para enviarem memes de lá para eles tentarem perceber, e os humores são muito diferentes, e depois os chineses lá está a gozarem com o público americano e vice-versa, e portanto houve ali acho que foi assim uma interação engraçada, e que se calhar se o mundo fosse um sítio menos politizado no sentido mau da palavra, se calhar podíamos ter efetivamente uma rede social que chegasse a toda a gente, e portanto que promovesse estes momentos mais lúdicos do que maus. Mas pronto, provavelmente essa aplicação vai morrer, obviamente. Aliás, voltando ao TikTok, essa aplicação vai morrer nos Estados Unidos, vai perder relevância, não representa qualquer tipo de utilidade para um cidadão que não seja chinês, porque aquilo é altamente censurado. Há certas coisas que não se podem fazer, por exemplo, não se podia fumar nem beber em vídeos, nem nada do género. Os vídeos eram logo bloqueados, e as contas também. Ou seja, aquilo tem... Tivemos no início do episódio a falar sobre Content Moderation. Portanto, o Content Moderation lá era muito, muito, muito agressivo, e pronto, e as pessoas migraram para lá, mas acho que foi só numa de rebelia e de humor. Não há números, ou seja, não se sabe quantos americanos é que migraram para a RedNote, porque eles também não partilham esses números, não é? Mas pronto, não devem ter sido muitos. Foi suficiente para se falar, não muitos para ser relevante. Ainda relacionado com Donald Trump, ele lançou na sexta-feira, antes da tomada de posse, uma cryptocurrency, portanto uma criptomoeda que se chama Trump, tal e qual como é o nome dele. Ela foi lançada a mais ou menos $6,5 e chegou ao máximo de $73 no domingo, portanto umas horas antes ou seja, no dia anterior à tomada de posse. Portanto houve um incremento gigantesco no seu valor. A primeira-dama, a Melania, também lançou uma moeda. Ela chama-se Melania. Ela foi lançada a $7 e o seu pico andou ali à volta dos $13-14. Portanto, não teve uma subida tão grande. Aliás, quando a Melania foi lançada, a do Trump desceu um bocado. Porquê que isto é relevante? Primeiro, porque por causa da moeda em si. O que é que esta moeda, qual é que é a utilidade desta moeda? Nenhuma, na verdade. Portanto, ela não é um novo protocolo, não vem trazer uma tecnologia nova, é simplesmente uma meme coin. E uma meme coin é o que o próprio nome indica. Portanto, é uma criptomoeda que está associada a um meme da internet e que, portanto, fica popular por causa disso. Neste caso, o meme é Donald Trump, ele próprio, ou a marca de Trump, e a marca de Trump é efetivamente uma marca muito forte e vende muito, principalmente nos Estados Unidos, e houve muita gente a enriquecer por causa da especulação desta moeda. Entretanto, portanto, ela chegou ao máximo de $73 e já está abaixo de $40 neste momento que eu estou a gravar. Deixem-me confirmar aqui, está a 39, portanto está ali nos $40. Mas o que é que isto significa também? O que é que há aqui dentro desta moeda? Portanto, isto é uma moeda que foi feita na rede Solana,
ou seja, lá está, não é uma moeda nova, é simplesmente pegar na rede Solana e, no fundo, criar, com base na rede, uma coin com um nome diferente, não tem uma característica diferente. Tem sim, é 80% da supply, portanto 80% de toda a moeda pertence a insiders da moeda, portanto teoricamente a Donald Trump ou à empresa que lançou ou à família, quem seja, portanto está relacionado certamente com Donald Trump, ou seja, há 80% do valor da moeda que está locked nos insiders e só 20% é que está a ser negociado. O que é que isto significa? Isto significa que, neste momento, o market cap, e o market cap é o valor da moeda que está em circulação, portanto os tais 20%, o total vai dar cerca de 8 mil milhões de dólares. Enquanto que o total de valor da moeda está nos 40 mil milhões de dólares. Isto significa que se Trump quiser vender, claro que isto depois não funciona assim porque ele tem 80%, mas se Trump quiser vender uma grande parte da moeda a este valor, ele pode fazer cash-in de grande parte deste dinheiro e o preço da moeda vem por aí abaixo, e portanto há pessoas que vão ficar a perder certamente muito dinheiro porque compraram muito acima do valor a que ela vai ficar. Isto é o que se chama um rug pull, ou seja, tirar o tapete de baixo. Isto não vai acontecer, ou pelo menos não se espera que aconteça, porque tirava a credibilidade toda a Donald Trump, e acho que ele não quer isso, porque é efetivamente uma moeda dele, não foi alguém que criou com o nome dele, é mesmo uma moeda dele. E depois há outra condição que também não acontece, que não permite que isto aconteça, que é estes 80% têm um vesting, um período de vesting, ou seja, um período em que a moeda está, digamos, bloqueada, em que eles não podem vender, não podem trocá-la durante 3 anos. Portanto, só daqui a 3 anos é que eles vão poder vender. E, portanto, malta que investiu nisto, se calhar convém estar atento a este período, convém estar atento às flutuações, etc. Porque daqui a 3 anos, a partir do momento do lançamento da moeda, eles vão poder comercializar aqueles 80% que vão ter um valor X e que, se calhar, não vão fazer logo daqui a 3 anos, mas podem fazê-lo no final do mandato de Trump, por exemplo, se Trump se perder alguma popularidade. Portanto, estes tokenomics, é assim que se chama, portanto, as regras que estão por trás da moeda, é que definem muitas vezes ou que podem estragar uma moeda. Para além disto, portanto, para além do que é inerente à criptomoeda, também temos, no fundo, um primeiro pé de Trump nas criptomoedas. E em 2021, numa entrevista na Fox Business, ele falou mal das criptomoedas, disse que era um scam. Entretanto, mudou a sua opinião e agora diz que quer fazer os Estados Unidos a crypto capital. Colocou numa posição nova que ele inventou, que é o AI and Crypto Czar, o Sachs do All-in, que também é portanto, muito bullish em criptomoedas, e disse que ia fazer dos Estados Unidos, eu acho que já disse esta parte, a Crypto Capital of the World, e portanto criar as maiores reservas de Bitcoin do mundo serem nos Estados Unidos. Pronto, isto por si só já é relevante, não é? Já é importante, porque lá está, como já vimos, ele é um homem que tem muito poder, mas depois torna-se ainda mais importante e torna-se ainda mais preciso, ou torna-se mais relevante termos atenção a isto, porque se ele vai criar medidas pró-cryptocurrency e tem ele próprio uma moeda com um market cap de 40 mil milhões de dólares, pode haver aqui um certo conflito de interesses que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Portanto, um presidente ser dono de 80% de uma moeda e criar políticas para favorecer o valor dessa moeda. E portanto vai ser interessante monitorizar isto para perceber se ele está a favorecer ele próprio e aos amigos, ou, quando digo amigos, broligarchs, não é? Ou se efetivamente, pronto, lançou isto como uma maneira de criar marca e de criar ainda mais hype e de estar próximo da culture das pessoas, mas tendo atenção ainda assim que isto é mais para verem como um colecionável do que propriamente como uma moeda que tenha utilidade, que vai ser utilizada para fazer transações comerciais, ou que vai ser utilizada para fazer decentralized finance ou qualquer tipo de governance. Não dá direito à posse de nada, dá direito à posse da própria moeda só. Portanto, ou seja, é mesmo só para especulação ou
fazer coleção da própria moeda, portanto, lá está, pelo meme. As pessoas poderem dizer eu tenho uma Trump coin ou um Trump. Pronto, acho que é só isto. Isto não é financial advice. Aliás, nem sei se preciso dizer isto porque eu estou a dizer para não comprarem, mas pronto, não é financial advice, se quiserem comprem. Mas só para terem atenção e estudarem bem estas coisas, porque é como se, lá está, é como se comprassem um action figure do Trump. No fundo é isto, mas é um action figure que pode valorizar, como pode também depois perder o valor e que não é palpável, no sentido em que, ok, eu posso ter aquele na minha wallet, mas lá está, é uma cryptocurrency. Por falar nisso, acho que é um tema que seria super interessante eu trazer aqui ao podcast para explicar melhor como é que estas moedas funcionam, principalmente stablecoins, que são moedas que estão pegged a outra moeda real, o que se chama fiat. Uma stablecoin do dólar vale sempre igual ao dólar em relação a outras moedas, e acho que era fixe. Se tiverem alguma recomendação, deixem aí nos comentários, alguém que perceba, seja que seja técnico o suficiente para perceber como é que as coisas por trás portanto, como é que esta tecnologia funciona, mas que não seja demasiado técnico, que depois não consiga discutir também a parte mais de sociedade e de cultura à volta destas questões. Agora sim, umas notícias mais pequenas para acabar o episódio. Curiosamente, ao contrário do que aconteceu com o Facebook, da Meta e o Twitter e etc., há uma tecnológica europeia, que é a Mistral AI, que faz também modelos LLMs, que está a ir no sentido contrário desta questão da Content Moderation. Não é bem de questão de Content Moderation, mas que está a trabalhar com a Agence France Presse, que no fundo é uma agência de fact-checking, que está a trabalhar com eles para fazer fact-checking aos outputs do modelo e, portanto, criar um resultado, fazer com que o modelo faça output de resultados mais verdadeiros, ou seja, mais factuais e menos falsos, e, portanto, que tenha menos alucinações no sentido de criar factos que são falsos. É engraçado ver uma indústria que era claramente pouco tecnológica, não é? Ou seja, jornais, ou pelo menos cá em Portugal temos um bocadinho essa impressão, tipo jornais e redações e etc., a trabalhar com as empresas que estão no outro espectro, portanto na vanguarda máxima da inovação, que estão a criar as LLMs, e portanto eles perderam grande parte do seu negócio porque a Meta fechou o contrato com eles e agora ganharam um novo cliente, que é a Mistral, e acho que pode ser uma parceria super interessante. Houve outra aplicação que foi banida ao mesmo tempo que o TikTok, porque é feita também pela mesma empresa chinesa, que é a Marvel Snap, que no fundo é um videojogo mobile, e portanto tudo que era feito por aquela empresa foi banido das App Stores. Acho que a Marvel Snap não teve não recebeu tanto amor de volta como o TikTok, nem sei se está de volta ainda, mas é curioso. Ou seja, esta lei do TikTok não é só do TikTok, é de várias aplicações que estavam relacionadas com aquele tema da segurança nacional. Entretanto, e fazendo a ponte com o episódio anterior, e faço aqui, não é bem uma ponte, até é mais um follow-up, li uma notícia no The Economist e por acaso também discuti isto com uma pessoa durante esta semana, que o mercado das bebidas sem álcool está a aumentar bastante. Ou seja, o mercado do álcool continua a aumentar, cresceu 8% no último ano, mas o mercado das bebidas sem álcool cresceu 20%. Ainda é mais pequeno, obviamente, que o mercado das bebidas alcoólicas, mas está a crescer a uma velocidade maior. Isto significa que as vendas de bebidas não alcoólicas no mundo, o ano passado chegou a 20 mil milhões de dólares, ou seja, já é um mercado com bastante relevância. Alguém que consiga capturar uma parte deste mercado vai estar bastante bem em termos financeiros e efetivamente já existem algumas empresas a fazer imensa publicidade nesse sentido, como é o caso, por exemplo, da Heineken Zero ou da Corona Zero. Mesmo aqui em Portugal já temos algumas cervejas portuguesas também sem álcool e, portanto, o sabor da minha experiência é um bocadinho mais suave, porque o álcool tira um bocadinho ou dá algum sabor mais forte à bebida. Mas em termos de sabor acaba por ser muito semelhante. Isto para a cerveja, que é também a maior, ou seja, é das bebidas todas, é a que tem a maior percentagem. 89%
das bebidas alcoólicas sem álcool, passando aqui esta estupidez, 89% das bebidas sem álcool são cervejas, 7% é vinho sem álcool, que é uma coisa que eu por acaso nunca tinha ouvido, mas faz todo sentido, não é? E 4%, portanto para fazer os 100%, são spirits, ou seja, bebidas brancas. Estas bebidas brancas são usadas para cocktails ou mocktails, não é? O vinho e as bebidas brancas estão em indústrias relativamente recentes, enquanto que a primeira cerveja sem álcool já é do século anterior, ou seja, estas bebidas têm no fundo 20 anos de atraso face à cerveja e portanto é por isso também que a qualidade destas bebidas sem álcool é inferior à qualidade da cerveja sem álcool face à cerveja normal, também porque estas bebidas têm muito mais álcool e portanto grande parte do conteúdo e do sabor da bebida é devido ao álcool, enquanto que na cerveja os teores de álcool são bastante mais baixos. Isto é mais popular também em malta mais jovem, principalmente agora em janeiro, que está muita gente a fazer o Dry January, ou muita malta, o que eles chamam o Sober Curiosity, portanto, malta que quer fazer 1 ou 2 meses ou 3 sem beber nada e perceber se isso tem algum efeito na vida no dia-a-dia dessas pessoas. E temos depois tanto marcas gigantes como a Moet Chandon da Moet Chandon da LVMH, ou outras marcas tipo a Captain Morgan, que é de rum, a comprar startups, entre aspas, que produzem estas bebidas sem álcool para terem nas suas linhas e, portanto, para explorarem mercados novos, porque lá está, a quantidade de litros de álcool nas camadas mais novas está a diminuir, nas camadas mais velhas não está, mas eles têm de se diferenciar antes que percam muito mercado. E não são só estas grandes marcas, são também celebridades como, por exemplo, Blake Lively, Katy Perry e Lewis Hamilton, que estão a lançar agora alcohol-free, marcas de bebidas sem álcool e, portanto, também ajudam aqui ao awareness deste tipo de bebidas. Só para terem um número, e aqui antes de fechar o tema, a venda de bebidas sem álcool em 2023 foi 20 mil milhões de dólares, enquanto que a venda de bebidas com álcool foram 1,8 bilhões, portanto foi no fundo quase 100 vezes mais, desculpem, ou seja, ainda é um mercado bastante pequeno, mas está a crescer e acho que vai crescer ainda mais, principalmente quando as pessoas têm essa preocupação, e acho que vai crescer num use case muito específico que é, ou seja, eu acho que vai sempre haver aquele binge drinking, ou pelo menos não é sempre, mas acho que a malta mais jovem vai ter sempre este binge drinking, porque o objetivo aí é beber, efetivamente, mas eu acho que se calhar para um cocktail ou para uma cerveja ou qualquer coisa, se calhar as pessoas que tiverem alternativa sem álcool vão começar a optar por essa, tal como aconteceu mais ou menos com a Coca-Cola, em que a Coca-Cola Zero já é quase tão popular como a Coca-Cola normal, porque não tem açúcar, o sabor é relativamente parecido e, portanto, ok, se calhar prefiro beber uma Coca-Cola Zero se for para beber uma Coca-Cola ao almoço e não me sinto tão mal. Portanto, joga aqui e toca neste ponto. Depois também há outro efeito, e agora sim, última coisa para fechar aqui o podcast, que é o efeito de estas bebidas são mais baratas do que acabam por ser mais baratas de produzir do que as bebidas alcoólicas, mas o preço, sendo um bocadinho mais baixo, não é baixo o suficiente para reduzir também a margem e, portanto, muitas destas marcas têm mais margem até nas bebidas não alcoólicas do que propriamente nas bebidas alcoólicas, e as fórmulas de produção ainda são muito secretas, portanto há empresas que estão a tentar patentear as suas fórmulas de produção de bebidas alcoólicas sem álcool, porque lá está, ainda é uma indústria que está um bocadinho no início, portanto se alguém tiver uma ideia para começar uma marca de bebida sem álcool, muito provavelmente há de haver alguma fábrica que produz isso, e portanto vocês só têm tratado de marketing, tal como estas celebridades, no fundo o que eles fazem é vão uma prova de produto, podem dar uns toques ali na fórmula, mas no fundo o que estas celebridades dão é o marketing e, portanto, alguém produz para eles colam a imagem, o rótulo, fazem brand awareness e depois vendem. Mas isto é um formato que funciona na roupa, por exemplo, também temos aqui N fábricas em Portugal
que produzem roupa para outras marcas, e depois a marca no fundo é só quase uma empresa de marketing e de vendas para a roupa que produz. É muito raro, não é bem rara a palavra, mas as marcas grandes têm produções próprias e mesmo assim nem todas têm, e portanto as marcas pequeninas não fazem sentido terem produções próprias, tal como começa a acontecer agora com bebidas e snacks, e portanto pode ser um modelo de negócio engraçado para alguém que esteja a ouvir aqui o podcast. Chegamos ao final. Foi assim um bocadinho mais all over the place. Queria deixar uma recomendação antes de acabar, que é uma aplicação que eu tenho usado para me pôr a par das notícias e que estou a sentir que foi assim a primeira que é a primeira que me faz voltar várias vezes sem eu forçar muito, que se chama Particle. Eu acho que só está disponível na App Store dos Estados Unidos, porque eu tenho o telemóvel com a localização dos Estados Unidos, mas eu acho que só está disponível na App Store dos Estados Unidos. Mas pronto, procurem também na App Store europeia, chama-se Particle e existe em website, isso tenho certeza porque já abri aqui algumas notícias. E no fundo é um news aggregator e que depois também sumariza as notícias, portanto para cada tema pega em 20 ou 30 artigos, sumariza aquilo em 5 ou 6 pontos e depois tem várias maneiras de consumirmos. A primeira é essa, é o sumário, depois tem uma que coloca contrapontos, portanto ele vai buscar os dois lados possíveis da notícia, que nem sempre são política esquerda, política direita, pode ser uma notícia sobre ambiente e portanto é a malta que quer defender o ambiente e a malta que acha que as alterações climáticas não são assim tão urgentes e portanto ele consegue perceber para cada tema quais é que são os dois lados e coloca os contrapontos de um lado e do outro. Pronto, e depois tem mais uma série de features, algumas um bocadinho mais parvas, tipo fazer um resumo da notícia em linguagem de Gen Z. É engraçado, mas não é muito útil. Mas pronto, convido-vos a experimentar, acho que é uma recomendação muito fixe. É uma aplicação que está muito fixe, aquilo foi feito por uns ex-trabalhadores do Twitter, que saíram depois do Elon Musk entrar. E pronto, e como tem sempre os dois lados, acaba por não ser enviesado e as pessoas conseguem depois ver os dois lados de cada tema. Uma coisa que me esqueci de dizer é que para além disto, eles juntam a isto quase como um dicionário, uma enciclopédia de entidades. O que é que podem ser estas entidades? Pode ser, por exemplo, Mark Zuckerberg é uma entidade. Eu consigo abrir, dentro de uma notícia, consigo abrir uma página do Mark Zuckerberg que tem algumas informações. Depois também tem notícias relacionadas. Eu posso seguir aquele tema específico, posso seguir Mark Zuckerberg ou inteligência artificial ou uma empresa qualquer, e depois consigo, dentro daqueles meus interesses, ver mais notícias sobre essas entidades que podem ser pessoas, empresas, países, temas, e é muito fixe porque depois tem quotes, pronto, aquilo agrega ali uma série de informação. Eu acho que está super interessante, vão ver. Estou aqui a demorar muito tempo na recomendação porque gostei mesmo da aplicação. E pronto, e é isto, chegamos ao final. Não se esqueçam que aí na descrição tem o código para o OneMonthPM, tem 10% de desconto com o código SHUTDOWN. E mais importante que tudo é partilhar isto com alguém, subscrever e deixar aí comentários. Já lembrem-se do que eu disse, comentem aí alguém que conheçam, que perceba de cryptocurrencies, mas que não seja super técnico, mas também que não seja nada técnico, porque queremos um bom balance. E vemo-nos na próxima semana.